Diretamente do submundo para você. Eu sou a Dráquenes, artista e ocultista. E aqui nesse canal a gente fala sobre artes, fala sobre ocultismo, e agora vai começar uma série de vídeos novos aqui no canal. Para você que deseja um atendimento na sua energia, me chame no Whats, não mande as suas dúvidas para o Whats, é para atendimento ao cliente, ok? Caso você tenha alguma dúvida sobre algum vídeo, deixa nos comentários, né? Compartilha esse vídeo, ajuda esse canal aqui a crescer, né? O seu comentário, a sua curtida, o seu engajamento ajuda bastante, certo? Seis livros, seis é ótimo, né? 6 livros sobre magia e bruxaria que eu super indico pra você, que assim, quando você lê um livro, ele acaba te abrindo porta para várias outras coisas, mas também tem uma outra coisa que eu tenho pra te falar. Ocultismo, magia e espiritualidade, quanto mais você tiver a mente aberta, melhor pra você. O que eu quero te dizer com isso? Vai ter informações interessantes que você vai ver lá no espiritismo. Tem outras informações interessantes que você vai ver lá, sei lá onde, entendeu? Em alguma tradição, em alguma vertente totalmente diferente. Então, assim, não existe um caminho só que tem todas as respostas, tá? Então, assim, quanto mais você estudar, quanto mais você procurar, mais conhecimento você vai ter. E outra coisa também muito importante, magia, bruxaria, espiritualidade, ocultismo não é somente estudos, mas é estudo e prática, É assim que você consegue sabedoria, né? Porque aqui você vai conseguir informação. Quando você coloca em prática, você vai ter ali um conhecimento e depois você vai conseguindo adquirir sabedoria. Você nunca vai saber tudo, mas quanto mais você se dedicar, mais coisas você vai saber. Ninguém sabe tudo, certo? Você pode estudar 24 horas por dia, 7 dias na semana, você nunca vai saber tudo, você nunca vai ter todas as respostas, mas você vai ter um avanço. Quanto maior a sua dedicação, mais você vai avançar dentro do ocultismo. E isso não é para mostrar para as outras pessoas, mas é para você, certo? Para você mudar de vida, para você melhorar. Ocultismo, magia não é mágica. Tem os nossos processos, tem erros que é melhor você evitar, porque às vezes pra gente remediar é doloroso demais, tá? Eu falo por experiência própria, porque quando eu fiz uma cagada mágica, a cagada mágica me tirou a minha casa, me tirou as minhas coisas, e depois eu tive que aprender na dor aquilo que eu não quis aprender no amor. Então, às vezes, por mais que eu pareça uma mãe chata aqui nos vídeos, é porque teve coisas que realmente eu aprendi e tive muito resultado, e teve coisas também que eu aprendi na dor e que não foi muito legal. E, enfim, né, gente? Às vezes a gente passa por algumas situações assim que nos ensina, mas enfim, tá? Então, assim, vamos lá. O primeiro livro, né, que é de uma vertente chamada Hermetismo, mas é um livro que eu gosto muito, é um livro que tem muitas informações, é um livro que quanto mais tu lê ele, como assim, né? A primeira vez que tu lê esse livro aqui, tu vai ter uma visão, tu vai conseguir ter um entendimento disso aqui. Quando você passar um tempo ali, né, dos seus estudos, das suas práticas, e aí você resolve ler de novo esse livro, tu vai ter outro entendimento e assim cada vez mais vai aprofundando, tá? O que acontece é que muita gente não entende esse livro aqui, ou sei lá, né, não sei, cada um, mas o que eu tenho pra te falar é isso. Então assim, cada vez que você lê esse livro, você vai ter um novo entendimento. É que nem quando você assiste Matrix. Você assistiu Matrix pela primeira vez, tu tem aquele uau, quanta coisa. Quando tu assiste pela segunda, vira mais uma chave e assim vai indo, tá? Então esse aqui é o primeiro, o Kybalion. Ele é um livro muito bom, tu encontra na Amazon, tu encontra no Mercado Livre, tu encontra às vezes na livraria perto da sua casa. Também tem em PDF, caso você não tenha condições, mas tome vergonha na sua cara, e tem os livros impressos, tá certo, porque é melhor, tá? Para os seus olhos agradecem. A gente sempre recebe um negócio no telefone ou no computador, e para você que é ocultista, a gente tem que ter um momento sem tecnologia, sabe? Porque é muito excesso de informação, a nossa mente ela fica viciada com excesso de informação. Então, tanto a meditação quanto ficar um tempo sem redes sociais,
e sem telas na nossa frente, isso te ajuda bastante, ok? Enfim, o segundo livro é este aqui, A Bruxaria Elemental. É um livro muito bom. Ele, assim, esse livro aqui, apesar de ele ter sido escrito por uma Wicca, ele não é um livro que age como muitos wiccanos que a gente vê por aí, né? Por que eu digo isso? Porque tem muitos wiccanos que estão agindo como verdadeiros inquisidores, né? Estão agindo como religiosos. Se você tem uma prática diferente da Wicca, então você não presta, então você é um falso bruxo, e essa merda toda. Então, pra você que tá começando, você tem que saber que não é porque uma pessoa ela é espiritualizada, ou porque a pessoa ela é ocultista, seja feiticeiro, feiticeira, mago, mago, bruxa, bruxa, não importa, que ela bate bem da cabeça, tá? Ou que ela respeita as outras pessoas, tá? Então, assim, já vou te dizer isso. Então, apesar dessa moça aqui, ela ser Wicca, é um livro muito bom, né? Eu acho que ela faz parte dos Wiccas que tem bom senso, que realmente seguem realmente da melhor maneira, que é a Bruxaria Elemental. O que esse livro aqui ele fala? É um livro que ele vai falar sobre cada um dos sabás, sobre a energia de cada um dos sabás e como tu usar, né, os elementos nas tuas práticas mágicas. Então aqui tem tipo um cronograma, assim, tipo um roteiro, assim, que tu pode fazer durante um ano para vivenciar essa experiência, essa vivência realmente com os elementos, né? E ele também fala dos elementais, enfim, é uma coisa assim bem interessante, é uma leitura assim gostosa, sabe? Ela não é uma leitura maçante, cansativa e chata. Não, é uma leitura muito boa, tá? Esses dois livros aqui eu vou fazer depois. Bruxa Natural. Se você é uma pessoa que gosta de receitas, né? Aqui tem tanto receitas de comida, quanto receitas de bebida, quanto outras coisas ligadas a bruxaria natural, né, com ervas e tudo mais, e flores e óleos e coisas. E assim, para você fazer umas receitas assim bem bruxescas, né, e bem gostosas também, tem umas coisas bem gostosas aqui, é bem interessante. Então assim, o que é, né, é o caminho da bruxa natural, a bruxaria natural, aceitando seu poder. Então assim, a cozinha da bruxa é o lugar da alquimia, né, das magias, das macumbas. Então assim, dá pra criar amuletos, incensos, mostra como trabalhar o seu jardim magicamente. É um livro assim bem interessante, realmente, é um livro muito bonito. E deixa eu ver aqui. Uma receita só. Não, uma receita melhor. Aqui também fala sobre, ó, aqui eu vou mostrar aqui pra você. Por exemplo, aqui ensina aqui os sais de banho. Esse livro aqui é um livro assim que ele não é só bonito, ele realmente serve pra te agregar alguma coisa de fato. É um livro que tem conteúdo. Então, tem um autor que eu gosto muito dos livros dele, que até ele lançou mais um livro, que é o Matt Haring. Acho que é assim que é o nome dele. E aí tem aqui A Bruxa Psíquica e Dominando a Magia. Esses dois livros, eles são muito bons, tá? Tem exercícios mágicos nesses dois livros. Eles te trazem uma nova visão sobre a bruxaria, sobre a magia. Eu gosto assim, muito da forma como ele escreve, dos exercícios também que ele disponibiliza aqui, porque são dicas bem válidas que você pode adaptar para você mesmo, né? Depois de você usar as orientações dele, você pode adaptar para você mesmo. E não é uma coisa assim tão dependente como só fazendo feitiços, só fazendo rituais, né? Tem algumas práticas aqui que trabalham um pouquinho a questão da magia mental, mesmo que não seja uma coisa tão direcionada assim para magia mental, tá? Só que uma coisa que você tem que filtrar, que eu acho que a única crítica assim que eu tenho desse autor, é que os livros dele são muito bons, mas ele tem uma pegadinha assim meio egocêntrica, que ele não deixa muito disfarçar nos livros dele, assim, ele tem a forma como ele escreve, tirando isso, as obras dele são maravilhosas, assim, eu gostei muito. E o último livro, tanto que é o livro que eu tô tirando muitas informações sobre a série das Deusas Negras, que é esse livro aqui, As Faces Escuras da Grande Mãe. Então,
A Mirella, ela também tem uma pegadinha um pouco Wicca, mas assim... Por que que eu falo, né, ela tem uma pegadinha um pouco Wicca? Porque assim, gente, pra você entender, tá? A bruxaria, ela tem muitas tradições. Então, dentro da bruxaria, tem a estrigaria, tem as bruxas estrigas, né? Eu não sei se estou falando certo, mas enfim, tem várias vertentes dentro da bruxaria, várias tradições dentro da bruxaria. Então, o que que aconteceu? A bruxaria, a tradição Wicca, né, que seria a gardneriana, ela acabou se popularizando muito, porque ela é a mais recente, digamos assim, da década de 60 mais ou menos. E tem muita coisa na Wicca que é uma bruxaria assim mais água com açúcar, né? Uma coisa assim do tipo, ai, não vou fazer mal pros outros, porque a lei tríplice, porque não sei o quê. E é uma coisa que, quando a gente vive no mundo real, a gente sabe que existem pessoas super de boas nesse planeta. E existem pessoas horríveis, né? Existe aquela pessoa que ela não gosta de ti e ela vai resolver fazer uma magia pra ti. Então, assim, se tu ficar muito no amor, às vezes tu acaba tomando umas porradas sem nenhuma necessidade. E quando você, né, que nem a minha avó dizia, quanto mais você se abaixa, mais você mostra a bunda. Então, assim, tem pessoas, infelizmente o ser humano é podre nesse sentido, muita gente boa nesse mundo tem, mas também tem muita gente podre nesse mundo que acha que a bondade alheia é fraqueza. Então, assim, muita luz cega, muita sombra também cega. Por isso que a gente precisa ter o equilíbrio. Por isso que eu falo muito da questão da sombra e falei no vídeo, né, como aceitar a sua sombra. Dê a sua luz para quem merece a sua luz, dê a sua sombra para quem merece a sua sombra. Então, para quem tá começando, pode até ser uma coisa interessante estudar Wicca, porém, eu não indico. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai precisar saber se defender e vai ter momentos que a sua defesa vai ser um ataque. Então, assim, e outra, quanto mais a gente renega a nossa essência, porque quando a gente apanha, né, a gente não gosta de apanhar quieto, exceto se você é masoquista, mas até pra quem é masoquista tem um limite, vai chegar uma hora que você vai querer bater. E quanto mais você reprimir isso, quando você começar a bater nas pessoas de volta, você não vai conseguir controlar. E aí você vai perder o controle, e quando você perde o controle, você se torna fraco. Então, eu sou muito mais assim da bruxaria tradicional, velha guarda, né? Do tipo assim, cara, segue a tua vida, faz os teus corre, né? Se alguém mexer contigo, dependendo ali, tu faz alguma coisa, dependendo, tu só desvia. Porque as bruxas, realmente, a gente não quer ser vista, ser reconhecida, se não sei o que, tem um medo de mim, não sei o que. Cara, a gente quer só viver a nossa vida, sabe? Só que às vezes vai ter gente que vai encasquetar contigo e vai querer te encher o saco e vai querer achar que pode te fazer de trouxa. E aí nessa hora eu tenho que mostrar que não é bem assim, tá? Então, assim, por que eu também não indico? Porque depois, pra você mudar a sua mentalidade com outras coisas que você vai ver, também vai ser um pouco difícil. A gente se acostuma muito quando a gente segue por um caminho. Então depois, quando a gente tem que mudar a nossa mentalidade, quando vem algo novo pra nós, demora bastante tempo. O exemplo que eu uso é, por exemplo, do karma punitivo. Então, quando eu comecei a trabalhar com a magia, um pouquinho depois me veio essa questão do karma punitivo. E aí eu lembro que eu acreditava nisso e realmente eu pegava isso. Só que o universo chegou pra mim e falou assim, olha, filha, tu tá um pouco equivocada aí em relação a isso. E aí começou a aparecer alguns conteúdos, né, alguma luz me mostrando que não era bem assim. E aí eu fiquei bem relutante pra eu mudar de ideia. E depois que eu entendi que aquelas pessoas, né, que aquela mensagem que o universo, que o todo estava me mandando, que as minhas divindades estavam me mandando, eu recordo que eu fiquei ainda um pouco relutante, mesmo entendendo, mesmo acreditando, eu fiquei ainda um pouco relutante do tipo assim, se eu fizer alguma coisa, né, dependendo, tipo assim, se eu reagir a alguma agressão de alguém, eu vou ser punida. Poxa, que mentalidade de merda, sabe? É aquela mentalidade, assim, muito de gente provalecida, sabe? Do tipo assim, não, eu posso te espancar, eu posso fazer o que eu quiser contigo e tu não pode reagir. Teu cu. Entendeu? Teu cu. Então, assim, tem aquela caneca que eu quero muito comprar, né? Que fala exatamente isso, teu cu. Então, assim, mas enfim, tá? Tome um pouco de cuidado com isso, porque tem coisas que realmente você vai acabar tendo muita dificuldade para mudar a sua mentalidade e assim estudar todas as tradições,
assistir a vários vídeos, cada pessoa, cada livro, cada vídeo, cada pessoa praticante tem a sua visão, e dentro disso você vai pegar várias informações e vai criar o seu próprio jeito, porque a bruxaria é livre. Exatamente isso. Antigamente, as bruxas faziam sacrifício humano. Hoje nós não podemos fazer isso. Então, algumas ainda fazem sacrifício animal. E não existe certo ou errado. Existe o que você se sente bem fazendo a sua magia e o que você não se sente. Só que uma coisa que eu vou te dizer, a bruxaria é livre. Não existe bruxa cristã e outra. Por que não existe? Porque a própria Bíblia condena a bruxaria, condena a feitiçaria. Não tem como uma coisa te beneficiar e ao mesmo tempo comer o teu rabo. Tá? Então, assim, tem muita gente aí falando merda, querendo fazer coisas e querendo adaptar do seu jeito, mas não tem, sabe? Então, assim, ó, por favor, por favor, tome cuidado com as pessoas que você segue. Tome muito cuidado com isso. Não é a questão da pessoa ela pensar diferente de você, mas algumas pessoas vão te instigar a ser melhor, a tu conhecer mais e etc. Outras pessoas vão apenas te condicionar, ok? Então, boa leitura pra vocês.